Olá, eu sou Ricardo Heinzmann, sou médico de família e comunidade, professor aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Estamos hoje com a aula sobre o modelo de atenção às condições crônicas na PS, nessa parceria da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade com o SECAG ArtMed. Bom, para falar sobre o modelo de atenção às condições crônicas, antes é importante falar sobre a importância desse tema, né? As condições crônicas constituem globalmente, né, um dos maiores problemas de saúde pública, né, atualmente no mundo. Tem gerado um número elevado de mortes e impactos econômicos, sociais, familiares, né, na sociedade em geral. No Brasil, a gente tem um dado que ela corresponde a 72%, né, das causas de morte no Brasil são justamente por condições crônicas. A gente tem a situação brasileira que é marcada por dois grandes aspectos que a gente precisa analisar: a transição demográfica e a nossa carga de doenças. Em relação à transição demográfica, a gente tem esse quadro, acho que muita gente já conhece, a maioria, claro, né, da pirâmide etária, onde a gente tem um desenho onde deixamos de ser uma pirâmide na década de 80 e hoje a gente está caminhando cada vez mais para o envelhecimento da população, também uma taxa de natalidade menor. Então, a gente tem uma previsão aí de 15% da nossa população idosa em 2030, 40 milhões de idosos, né? O que é que isso representa, né? Termos mais idosos na sociedade brasileira, né? A questão de um aumento também das nossas doenças crônicas. Com o envelhecimento da população, também está relacionado às questões da multimorbidade, né? Um dado mais recente, né, feito pelo IBGE, para uma pesquisa nacional de amostragem de domicílios, né, demonstrou que 79, quase 80% dos idosos acima de 65 anos tem pelo menos declarou, né, alguma condição crônica. A gente tem esse grau, o que eu falei, da multimorbidade, que aponta, né, quase 6% dos brasileiros referem ter três ou mais condições crônicas, né, doenças crônicas. Então, acaba sendo cada vez mais um tema de relevância para a nossa análise no campo da saúde coletiva, da saúde pública e da nossa prática médica clínica. Então, a importância de a gente estudar melhor essa demanda na APS. A gente tem os estudos, um dado recente, né, feito por um estudo de demanda daquilo que chega na atenção primária à saúde, demonstra que 28 problemas de saúde mais frequentes que chegam na atenção primária à saúde, 18 são por condições crônicas, né? Dos 6 problemas mais frequentes, né, o topo da lista, 5 são condições crônicas que respondem por quase 25% da demanda. E aí, somando esse fator, né, do aumento, né, da nossa essa transição demográfica com o aumento da presença de condições crônicas, a gente tem uma situação complexa vivenciada no Brasil, que é a tripla carga de doenças. Enquanto países europeus, né, já superaram muitas questões, já estão hoje atuando basicamente com a ênfase na nas condições crônicas, o Brasil ainda possui uma agenda não concluída, né, de infecções, nutrição, problemas de ordens da saúde sexual e reprodutiva, né? A gente tem aí a mortalidade materna, a mortalidade infantil ainda muito alta. A gente tem um crescimento das causas externas, né, os acidentes de trânsito, a própria violência, com um ritmo crescente, e a gente tem essa predominância das condições crônicas e das doenças crônicas e os seus fatores de risco, né, associados, o tabagismo, sobrepeso, sedentarismo, a nossa alimentação inadequada. Então, há uma complexidade no cenário brasileiro em relação à abordagem da carga de doenças, né? Esse slide aponta essa transição, né, ocorrida em relação analisando a nossa mortalidade proporcional, onde a gente tinha ali na primeira metade do século XX uma presença maior da mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, e a gente passou a ter, então, invertendo completamente esse cenário, agora no início do nosso século XXI, com uma diminuição muito grande das doenças infecciosas e parasitárias, uma uma presença muito maior proporcionalmente da mortalidade associada a doenças cardiovasculares, e na sequência as neoplasias e das causas externas. Mas aí, com certeza, as doenças cardiovasculares associadas às neoplasias acabam respondendo, como a gente falou no início, né, por mais de 70% da nossa mortalidade brasileira atualmente.
E as condições de saúde, então a própria Organização Mundial de Saúde definiu, porque a gente vai começar a chamar agora de, em vez de doenças crônicas, de condição de saúde, né? De condições. Por quê? As condições de saúde são circunstâncias na saúde das pessoas que se apresentam de forma mais ou menos persistentes e que exigem respostas sociais reativas ou proativas, né? Então, muitas vezes é o serviço de saúde de forma proativa, eventual ou contínuo, fragmentado ou integrado. Então, esse é um debate importante que, dependendo do tipo de condição, os serviços, o sistema de saúde deve dar respostas diferentes. A gente pega o exemplo das condições agudas, né, onde normalmente são caracterizadas como uma doença única, que evolui para cura ou são autolimitadas, onde muitas vezes é o profissional que tem um papel muito importante numa lógica reativa e episódica, pontual. A gente tem as amidalites, a dengue, a gripe, né, uma situação de uma apendicite. Então, isso tudo é uma condição aguda, né? Já as condições crônicas, elas normalmente não evoluem, não necessariamente para cura, ela precisa de um cuidado contínuo. Muitas vezes elas têm uma multideterminação, né? A gente tem uma atuação de diversos profissionais, não um único profissional, e ela depende muito também da ação do paciente, da pessoa, né? Então, aí ela demanda uma ação muito mais proativa, contínua, integrada de um serviço e do sistema de saúde. A gente pega os exemplos, né, das doenças crônicas. Então, como condição crônica, existem as doenças crônicas, né, que a diabetes, doenças cardiovasculares, as neoplasias, a asma, DPOC, mas a gente inclui aquilo também que não é doença, né, o sobrepeso, o tabagismo, ou seja, são fatores de risco que acabam sendo uma condição crônica daquele indivíduo, daquela pessoa, né? Existem também, muitas vezes, para não se confundir, que a doença crônica, aquela condição crônica, aquela que não é transmissível, né? Mas não, mas muitas doenças infecciosas entram também nessa lógica de uma condição crônica. O exemplo é o HIV/AIDS, a hepatite, a tuberculose, a hanseníase, que mesmo nesse caso da tuberculose, que tem cura, mas ela acaba sendo um acompanhamento a longo prazo, que exige do serviço uma ação proativa de acompanhamento, que normalmente dura mais do que 3 meses. Esse também é um tempo que muitas vezes o OMS sinaliza assim de quando uma doença, uma condição passa a ser crônica, né? E tem questões que não são também relacionadas à doença, são situações da vida da pessoa, do ciclo de vida. Um exemplo, claro, né, é a gestação, é o acompanhamento do período puerperal, da puericultura, do recém-nascido, cuidado da criança até 2 anos. Então, isso tudo são condições também ligadas a um período do ciclo de vida da pessoa. Então, e aí a gente, olhando esses dados que eu apresentei até agora, a gente percebe claramente uma certa incoerência do funcionamento atual do nosso sistema de saúde, que acaba olhando para esse processo de uma transição demográfica acelerada, né, uma tripla carga de doenças, uma forte predominância das condições crônicas, mas a gente ainda tem um sistema fragmentado, que opera muitas vezes de forma episódica, reativa, espera a demanda do usuário e que é voltado principalmente para as condições agudas ou mesmo para aquelas chamadas agudizações das condições crônicas, né? E aí tem essa tabela comparativa, né, que mostra bem assim a diferença dos sistemas. Não é o foco da aula de hoje, mas é importante a gente perceber como a discussão de um modelo de atenção à saúde está completamente relacionado à nossa proposta de sistema e de rede. Então, a gente precisa de uma rede de atenção à saúde, né, que seja organizada de forma contínua, poliárquica, não naquele nível hierárquico, né, onde temos o hospital no topo, mas a ideia da poliárquica, tendo a atenção primária à saúde como ordenadora da rede, a atenção integral, um cuidado multiprofissional, a gestão de base populacional, né? Então, são características importantes que dialogam com esse modelo de atenção às condições crônicas. Eu gosto muito de usar também esse exemplo, né, do caso do senhor sedentário, onde a gente pega um exemplo, uma situação hipotética, mas que todo mundo que está aqui nos assistindo hoje é, identifica logo, né, uma situação de um paciente que evolui muitas vezes em um sistema fragmentado, sem esse cuidado contínuo, né, representado pelo modelo de atenção às condições crônicas, né. A situação do paciente que no início apresenta uma obesidade, sedentarismo, história familiar de diabetes, isso não é acompanhado no serviço,
de repente, por conta de uma situação eventual, há um diagnóstico de hipertensão arterial, há uso de remédios, mas nunca se trabalhou essa questão da abordagem desses fatores de risco. Isso desenvolve, então, uma diabetes tipo 2. Depois, com o acompanhamento, muitas vezes não ao longo do tempo, não pensando em um plano de cuidados, esse paciente evolui, claro, com uma insuficiência coronariana, faz uma primeira cirurgia de revascularização miocárdica, e na sequência, né, sempre de forma pontual, fragmentado o cuidado, a doença há uma evolução natural do processo, né, com insuficiência renal, hemodiálise, problemas relacionados à complicação da própria diabetes, e aí um cenário que é muito característico em muitos hospitais são internações por situações que a gente chama que poderiam ser prevenidas pela atuação da atenção primária, com cuidado na lógica do modelo de atenção às condições crônicas. Então, são essas internações que a gente chama sensíveis à atenção primária, né? Um exemplo aqui, ao final, é um AVC, que teve uma internação, e o paciente chegando ao óbito, né, morrendo, em função de questões que poderiam ser trabalhadas lá no início, né, com um modelo diferenciado, né, acompanhando esse paciente e evitando, né, essas complicações sucessivas, né. Esse caso ilustra bem a importância desse modelo de atenção às condições crônicas na atenção à saúde. O que a gente percebe, né, desse sistema, né, que é uma abordagem, condições crônicas sendo abordadas na lógica das condições agudas, né, o usuário muitas vezes, ele quando identifica a partir da demanda dele, né, uma autopercepção que ele precisa do serviço, ele vai e muitas vezes, entra na rede a partir de um pronto atendimento, um cuidados em serviços ou mesmo, não consegue, não tem, recebe a sua, não é uma proatividade, não é uma busca ativa da equipe, né? Os cuidados ainda em serviços hierarquizados isolados, um cuidado episódico pontual, né? Então, naquela lógica, muitas vezes, da queixa-conduta, sem atenção justamente àquilo que eu estava referindo agora, né? Os momentos silenciosos da doença, né? Um paciente diabético, hipertenso, passa por muitos momentos silenciosos, né? Só que a doença vai evoluindo, né? E aí, quando acontece alguma complicação, é que ele busca o serviço, né? Então, há uma incoerência dessa forma entre aquilo que do nosso sistema, que ainda é muito fragmentado, e uma carga de doenças que demanda um outro modelo. E aí, quando a gente fala de modelo, né, modelo de atenção à saúde, diz respeito a um sistema lógico que organiza o funcionamento das redes, né, articulando de forma singular as redes, os componentes e as diversas intervenções necessárias. Então, há uma necessária articulação para dar conta de acordo com aquilo que é o mais prevalente da situação demográfica, epidemiológica, dos determinantes sociais da saúde, né, em determinado tempo, em determinada população. Então, o modelo dá conta de articular a oferta de serviços, as articulações dessas ofertas, né, bem como aquilo que precisa ser feito, com base qual olhar, para quais sujeitos, de qual população. A gente tem aí essa divisão que não são questões que não são dicotômicas, na verdade, o nosso desafio enquanto sistema de saúde brasileiro é organizar a nossa rede para dar conta do modelo de atenção à condição aguda em condições crônicas, haja vista essa carga de doenças no Brasil hoje, que a gente tem, por exemplo, a, as, os acidentes, a violência, ou seja, as causas externas com importante causa de mortalidade, ou seja, a gente precisa ter a garantia de um modelo também de atenção às condições agudas, mas a gente precisa construir esse modelo das condições crônicas que responde pela maioria, pela maior parte da demanda. Aqui, só para ilustrar, né, então a gente tem o tradicional sistema de Manchester de classificação de risco, que não dá conta de ser utilizado para classificar risco e a demanda espontânea na atenção primária à saúde. Eu acho que esse é o debate. A gente não vai usar o Manchester, porque se a gente for usar o Manchester, praticamente a totalidade dos nossos pacientes vão ser classificados, né, pelo Manchester na faixa azul ou verde, né? Então, não tem uma. Para diferenciar, para estratificar, é necessário outras tecnologias, né? Então, é isso que a gente também vai abordar aqui. Então, a gente tem um modelo de atenção às condições crônicas que exige um trabalho multidisciplinar, que exige justamente diretrizes claras, baseadas em evidência, né, para verificar qual é a melhor condição, a melhor ação para cada condição clínica, em cada extrato
cada extrato da doença, a identificação das pessoas no território, né? A gente fazer de forma proativa essa busca da pessoa, né? Estratificar o risco para planejar. Então, a gente só planeja de forma adequada as nossas ofertas, se a gente sabe exatamente como é o extrato de risco da nossa população, garantia dessa continuidade do atendimento, né? Uma atenção integral que consiga conjugar aí as ações de promoção, de prevenção e de reabilitação, a garantia também do autocuidado apoiado, ou seja, apoiar o paciente, lembrando que a maior parte do tempo da vida dele não está dentro da nossa unidade, no nosso consultório, né? A gente atende o paciente aquele tempo ali, ok, do nosso consultório, a gente vai dar algumas orientações. Agora, a maior parte do tempo, que é precioso, ele vai estar por conta própria, tomando as pequenas decisões do dia a dia dele, né? Que alimento ele vai comer, que prática de atividade física ele vai fazer ou não. Então, tudo isso, que hábitos, que estilo de vida é esse, né? Que interferem nessa condição de saúde. E, então, por isso que apoiar esse autocuidado, a capacidade desse paciente, dessa pessoa, fazer as suas escolhas, né? A gente precisa ter uma coordenação da rede pela atenção primária e construir planos terapêuticos partilhados muitas vezes com a própria família. Aqui eu apresento, né, esse modelo tem como uma grande referência o Eugênio Vilaça Mendes, né, que é um sanitarista aqui brasileiro, de Minas, e que sistematizou muito bem esse modelo a partir de algumas dimensões de modelos anteriores, né, que a gente tem aqui, vai desde o modelo da pirâmide de riscos, né, onde estratifica risco de acordo com critérios também clínicos, a questão também o modelo de atenção à condição crônica, que identifica também os recursos da comunidade, né? Essa proposta também de ação longitudinal com algumas ofertas, e junto com esse modelo, digamos assim, compondo essa sistematização também feita pelo Eugênio Vilaça Mendes, temos aí o modelo de determinação social da saúde, né, do Dahlgren e Whitehead, né? Então, ele é, que justamente aponta, né, os determinantes, desde os determinantes macro, né, aqueles mais distais, né, que são as condições socioeconômicas, culturais, ambientais do processo de saúde e doença, né, passando pelas condições de vida e de trabalho, das nossas redes comunitárias, né, até o estilo de vida individual de cada um e chegando aos fatores, inclusive genéticos, hereditários, né, relacionado também à idade, sexo, etc. Então, a gente tem aí esse conjunto de elementos que marcam o modelo de atenções e condições crônicas, onde, explicando esse quadro, que eu acho que é uma peça-chave da nossa aula de hoje, né? A gente tem a nossa população em geral, onde ela é colocada sempre no nível 1, né, da promoção da saúde, em todos aqueles determinantes sociais, principalmente ali daquele gráfico Dahlgren e Whitehead, né, que fala dos determinantes distais, né, macros, né, eles agem, então, são as ações intersetoriais das nossas políticas públicas, né, relacionadas à habitação, escolaridade, ofertas de geração de emprego, renda, lazer, né, alimentação, a segurança alimentar e nutricional, né, então são ações macro que a equipe também deve ficar atenta e identificar esses fatores, ou a ausência desses fatores protetores, por exemplo, né, na comunidade. A gente tem um nível 2, onde é aquela parte da população que já apresenta fatores de risco, né, que muitas vezes está ligados aqueles riscos relacionados ao comportamento e estilo de vida. Então, são os determinantes sociais mais proximais, né, do indivíduo, e aí a gente começa a ter ações mais relacionadas à prevenção, né, e aí um exemplo são o estímulo à atividade física, são os grupos de caminhada e atividade física nas unidades, é a questão dos grupos de tabagismo, né, para incentivar, né, os grupos operativos para incentivar os pacientes a parar de fumar, junto com ofertas terapêuticas. Então, são as oficinas de alimentação para evitar o consumo de ultraprocessados, né? Então, para pacientes que já têm uma sobrepeso e obesidade. Então, a gente tem aí um conjunto de ações que acabam sendo mais direcionadas à parte da prevenção, né?
E envolve muito da capacidade nessa linha aqui transversal, né, que perpassa a pirâmide, a gente vê a relação entre autocuidado e atenção profissional, ou seja, demanda muito mais a gente orientar, né, apoiar o paciente para uma ação de autocuidado. Quanto mais avança para cima, né, vocês veem que essa relação acaba se invertendo, acaba demandando uma ação mais do profissional. No nível 3, por exemplo, já é uma paciente que se identifica uma condição crônica simples, vamos dizer um exemplo, uma hipertensão arterial, o diabetes 2 que acaba sem nenhuma complicação, né? E que então a gente vai começar a ter ação da gestão da condição de saúde. O nível 4 já envolve esse mesmo paciente que apresenta alguma condição, alguma complicação dessa condição clínica, então, por exemplo, é o paciente diabético que já apresenta uma insuficiência renal, e que aí vai precisar ter uma ação ainda maior da equipe, né? E chegando ao nível 5, onde já são aqueles pacientes mais complexos, que envolve também algo relacionado que a gente chama da capacidade do extrato de autocuidado, ou seja, são pacientes que já têm uma condição estabelecida, crônica, né? Mas que também tem um baixo nível de capacidade de autocuidado, ou seja, esse caso, por isso que a gente fala de caso, vai demandar uma ação estratégica que a gente chama no nível 5 de gestão de caso, ou seja, é um olhar muito singular para poder justamente organizar um plano terapêutico singularizado deste paciente numa lógica multidisciplinar. Né? Então, sempre a gente vai estratificar nessa lógica do modelo de atenções e condições crônicas, envolvendo, então, a condição crônica, olhando a parte clínica dessa condição, e também a capacidade de autocuidado do indivíduo. Né? Então, aqui um resumo daqueles níveis, né? O nível 1, que envolve mais a promoção, o nível 2, mais as ações de prevenção dos fatores de risco, o nível 3, que aí a gente pode dar um exemplo, né? Quando a gente tem um caso de um hipertenso com nível pressórico controlado, que aquela medicação, né, que ele está tomando muitas vezes de forma monoterapia, com um único antihipertensivo, está surtindo efeito, a gente pode dar mais ênfase nas ações de autocuidado apoiado e em consultas coletivas. Então, a equipe pode, por exemplo, abordar pacientes, né, em um grupo, não é uma lógica de consulta, mas em grupo, onde tem um paciente com características clínicas semelhantes, com boa capacidade de cuidado, onde ali, então, a gente consegue, em um tempo menor, otimizar o tempo também da própria equipe, para dar conta daquela demanda do paciente, que é diferente de um paciente que já com uma complicação, por exemplo, no nível 4, onde ele já vai demandar uma ação maior do profissional de saúde, muitas vezes eu gosto muito de usar o exemplo, né, nas consultas sequenciais, né, uma experiência que teve aqui em Porto Alegre, no GHC, muito exitosa, por exemplo, no Grupo Hospitalar Conceição, da abordagem para os pacientes com asma, né, onde, na sequência, a gente tem no mesmo dia que o paciente vem na unidade, alguns atendimentos em séries de profissionais distintos, né, e conseguem abordar, por exemplo, o uso do espaçador, né, para a utilização também da medicação para asma, né? Muitas vezes são dúvidas do paciente, ou então, no caso do diabético, a questão de como aplicar a insulina, o diabético que usa a insulina, né? Então, como aplicar, onde aguardar essa insulina. Então, o médico faz uma primeira abordagem, por exemplo, o enfermeiro, na sequência, no mesmo dia, já faz outras abordagens complementares nessa ordem. Isso tem vários estudos que demonstram, assim, uma efetividade maior, né, com melhores resultados, né? Então, tem uma demanda também, muitas vezes, de aumentar o atendimento domiciliar e a oferta do matriciamento com especialistas, né? Essa questão do... Aqui eu tenho o caderno da atenção básica do Ministério da Saúde, né, traz essa referência, né, o caderno que fala do modelo de atenção às condições crônicas, e ele justamente mostra exemplos de como estratificar do ponto de vista clínico, né, em, em diversos graus, né, respondendo, por exemplo, quando chega ali no último grau, né, desde os problemas mais simples, né, digamos assim, dos fatores de risco do grau 1, tabagismo, excesso de peso, sedentarismo, até aqueles pacientes que já têm um AVC prévio, uma vasculopatia periférica importante, né, um histórico de amputação, né, de pé diabético. Então, esses são os pacientes, digamos assim, lá do nível maior do extrato, onde demandam uma maior atenção da equipe também. Ou seja, na verdade,
uma outra lógica de abordagem da equipe, diferente da lógica daqueles pacientes estratificados no primeiro grau, né? Quando a gente fala da capacidade de autocuidado, esse é um tema importante, né? O que é isso, né? Capacidade de cuidado, uma boa capacidade ou não, não ter uma boa capacidade de autocuidado. É justamente atentar se esse paciente ele tem total compreensão de entendimento da sua condição crônica, né? Se ele consegue compreender também as suas necessidades farmacológicas, se ele consegue compreender um plano de médio e longo prazo. Muitas vezes, se ele tem, por exemplo, o apoio do suporte da própria família, né? Então, um paciente que pode ter uma dificuldade, inclusive, de locomoção, não tem nenhum suporte da família e acaba demandando, muitas vezes, a aplicação de insulina. Então, isso acaba tendo também um olhar diferenciado da equipe, né? Então, que capacidade de autocuidado é essa, né? A gente tem condições, por exemplo, que reduzem muito a capacidade de autocuidado quando a gente fala de pacientes também com alguns transtornos mentais mais graves, né? E também sem uma rede de apoio, ou então questões neurológicas importantes que são limitadoras, inclusive, como eu falei, da locomoção do paciente dentro do próprio domicílio, né? Então, são questões que a gente precisa olhar também quando a gente vai estratificar o risco de um paciente, assim como as pessoas que estão em grande condição de vulnerabilidade social, né? Então, isso também tem que ser parte do nosso extrato. As questões sociais, da vulnerabilidade socioeconômica, é um debate bem importante para ser feito também nesse modelo, né? E aí, como a gente falou, né, gestão de caso, ele envolve a seleção do caso, né, identificação das necessidades da pessoa. Quando a gente pega aquele exemplo, né, do paciente que está realmente com uma condição crônica com problemas, né, já com complicações importantes e tem uma baixa capacidade de autocuidado. Então, a gente vai olhar essas necessidades, vai elaborar de forma conjunta um plano de cuidados, vai pensar também em preservar cada vez mais a autonomia individual e familiar, claro, e vai monitorar esse plano, avaliando o cumprimento de metas, né? Então, a gente está pegando exemplo, a gente tem que selecionar os casos, a gente não vai fazer gestão de caso para todos os pacientes, não existe equipe que ele possa dar conta disso, né, nem profissional. Então, a gente vai selecionar justamente aqueles pacientes que têm, por exemplo, um cardiopata com sequela de AVC prévio, um paciente com insuficiência renal crônica, né, já na fase 4, 5, já está fazendo hemodiálise, aquele paciente com uma polifarmácia, uma multimorbidade importante, aqueles idosos frágeis do nosso território sem rede familiar, as pessoas em situações de grande vulnerabilidade social, que envolve, por exemplo, uma situação de violência, inclusive intradomicílio, né? Então, para esses pacientes, é uma ação conjunta envolvendo usuário, equipe, família, né? Exige, em alguns momentos, a presença de outros. Eu tenho experiência, por exemplo, muitas vezes, para alguns pacientes, a gente precisa abordar a questão dos vizinhos, amigos, né? Quando a família não dá conta, ela não está presente ou não tem disponibilidade para apoiar, né? Definir objetivos propostos para a gestão do caso e definir ações responsáveis. Então, em equipe, né? Então, qual é a ação em uma equipe de saúde da família do agente comunitário de saúde? Qual é a ação e responsabilidade do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do médico, do apoio matricial, de alguns especialistas? Então, a gente tem que definir responsáveis com prazos e acompanhar esse plano periodicamente, né? Então, esse monitoramento pode ser dinâmico, muitas vezes os objetivos mudam, né? De de um mês para o outro, a partir de novidades que acontecem, né, na vida desse paciente, ou mesmo na questão clínica desse paciente. Esse monitoramento pode ser, não precisa o tempo todo ser presencial, pode ser por telefone também, a gente verificar as situações, né, entre uma consulta e outra, monitorar esse paciente, conversar com o familiar, né, verificar, de fato, construir também uma atmosfera de esperança ou mesmo de realidade, né? Conversar sobre a questão, ser realista também, né? Com o paciente, aí entra muito daquilo que a gente fala do método clínico centrado na pessoa, responder com honestidade, né? Justamente a todas as questões e garantir, né? Um bom conhecimento do prognóstico, a evolução da pessoa, né? Inclusive também visitar quando necessário, né? Fazer o atendimento domiciliar e saber, inclusive, quando dar início à questão dos cuidados paliativos, né? Esse também é um tema muito importante que precisa ser parte de um processo, de um plano
no caso da gestão de casos de pacientes já com uma condição clínica mais complexa, com complicações e com baixa capacidade de autocuidado. A gente tem que ficar, como profissional, atento também a essas situações. Eu queria, antes de encerrar e falando aí da nossa bibliografia, que eu queria sinalizar alguns pontos, mas apontar que eu dei uma ênfase na questão da gestão de casa, porque muitas vezes no nosso dia a dia a gente fica muito corrido e acaba atendendo os pacientes sem estratificar o risco e sem fazer ofertas diferentes, né? E aí a gente pode também otimizar o nosso tempo. Por isso que o trabalho em equipe multiprofissional, saber compartilhar situações, aqueles casos de pacientes que já que estão com a sua condição clínica controlada, que tem uma boa capacidade de autocuidado, que pode ser também atendido mais por outros profissionais da equipe, que a gente pode ter um espaçamento maior entre as consultas, que pode desenvolver outras tecnologias, como eu falei, dos grupos, né, da consulta coletiva, até chegar ao outro tipo de paciente, aquele que realmente precise mais da nossa ação mesmo, do ponto de vista clínico, de intervenção, do ponto de vista terapêutico, de diagnóstico, né? E de construção de um plano, de um planejamento mesmo, que seja também em equipe e que seja acompanhado. E, sem dúvida nenhuma, o modelo de atenção às condições crônicas demanda da gente um planejamento muito importante da nossa capacidade de oferta e do nosso território, de quem é a nossa população, olhando não só as condições clínicas, mas também as condições da família, né? Então, por isso, uma abordagem familiar e as condições do território, por isso, uma abordagem comunitária, né? Então, a gente está falando aí da nossa medicina de família e comunidade, de fato, atuando com todas as letras no que se refere a entender as demandas, né, e as necessidades dessa pessoa nesse contexto da família e dessa comunidade que muitas vezes envolvem aí determinações do processo de saúde e doença que também temos que levar em conta nesse plano. Bom, eu queria referir nossas referências bibliográficas, né, aqui colocadas. Sem dúvida nenhuma, tanto temos aí o Caderno da Atenção Básica do Ministério, mas nosso Tratado de Medicina de Família e Comunidade, o próprio Duncan também, com Medicina Ambulatorial, Condutas na Atenção Primária Baseadas em Evidências. Eu queria destacar esse livro do Eugênio Vilaça Mendes, que é o Cuidado das Condições Crônicas na Atenção Primária à Saúde, que é um livro de 2012, editado pela OPAS, que é muito importante, sim. Quem quiser aprofundar esse conteúdo, vale a pena dar uma olhada, tá? Agradeço mais uma vez, eu deixo aqui meus contatos de referência e fico contente aí também com essa parceria em nome da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade com a SECAD e Artimed. Até uma próxima aula.